O Instituto de Direito Público, o IDP, me convidou a debater a defesa do Brasil e as Forças Armadas no dia 15 de agosto. É um tema que me preocupa há muitos anos e ao qual dediquei parte da minha ação pública. Esse debate é tão importante para o Brasil e de tal forma me envolve intimamente que eu lhe quis dar seguimento. O segmento está nesse vídeo, em que situo a defesa no debate nacional e entro no conteúdo da Estratégia Nacional de Defesa de que o Brasil precisa. O tema é a defesa do Brasil. Situo a defesa no debate nacional, em seguida entro no conteúdo da Estratégia Nacional de Defesa. O Brasil é o mais pacífico dos países grandes na história moderna, o único que ascende sem pretender imperar. Há 150 anos, desde o fim da Guerra do Paraguai, não temos guerra com nossos vizinhos. Nossa orientação pacífica, porém, não nos exime de nos defender. Primeiro, para poder dizer não ao abrir caminho próprio no mundo. E segundo, porque não nos convém viver no mundo em que os belicosos estão armados até os dentes e só os pacíficos estão desarmados. Em todo o mundo, a tendência dos militares é julgar que estão no caminho certo e que a única coisa que lhes falta para cumprir melhor a missão é mais dinheiro. O que é específico na tradição brasileira é que os civis, em geral, não entram no tema da defesa. A preocupação dos civis é aplacar os militares, lhe dando um pouco do que pretendem. Houve dois momentos na história brasileira em que começamos a superar as restrições nocivas dessa tradição. O primeiro momento ocorreu lá atrás, no governo de Epitácio Pessoa, sob a liderança do único ministro da Guerra Civil da história republicana, antes da instauração do Ministério da Defesa, João Pandiá Calógeras. Calógeras teve como aliados movimentos da sociedade civil, a começar pela Liga de Defesa Nacional, chefiada por Olavo Bilac. O segundo momento ocorreu em 2007 e 2008 e culminou no final de 2008 com a adoção de uma estratégia nacional de defesa ambiciosa que pretendia grandes transformações e qualificações das nossas forças. Essa estratégia de 2008 repousava sob um contrato implícito. O Brasil passaria a ter uma defesa séria e, em troca, os militares aceitariam a liderança civil da defesa. Nos anos seguintes, esse contrato começou a ser desfeito. Primeiro, do lado do compromisso civil com a defesa consequente. Os civis começaram a regredir àquela antiga tradição de apenas procurar tranquilizar os militares. E aí começou a ser desfeito o contrato também do outro lado. Os militares, pouco a pouco, reassumiram a condução da defesa. Agora, o governo acaba de propor nova estratégia nacional de defesa.
junto com a elevação do gasto em defesa de 1,3% do PIB a 2%. Há muitos anos defendo esta elevação a 2%. Creio que fui a primeira pessoa a propô-la. Mas esse sacrifício nacional precisa ser legitimado pela ênfase em investimento, não em gasto em pessoal, e, sobretudo, por uma qualificação das Forças Armadas que lhes permita construir uma defesa mais substancial do que aquela que temos agora. Cabe ao Congresso, portanto, não simplesmente carimbar a proposta, mas convocar um grande debate nacional a respeito da defesa do Brasil. Agora entro no conteúdo da Estratégia Nacional de Defesa de que precisamos. A Estratégia Nacional de Defesa precisa ser organizada em 3 grandes eixos. O primeiro eixo é a capacitação das Forças Armadas para desempenhar a tarefa. O segundo eixo é a construção do complexo industrial da defesa. E o terceiro eixo é a relação entre as Forças Armadas e a nação, com implicações para a composição das Forças Armadas. No eixo das capacitações, temos que começar por um entendimento das circunstâncias objetivas do Brasil e de suas consequências para a defesa. Temos vastas fronteiras e território enorme. As forças não podem estar omnipresentes. Por isso mesmo, precisamos privilegiar a mobilidade e o monitoramento, para que elas possam se deslocar rapidamente para qualquer foco de embate potencial. Em segundo lugar, a grande aspereza de alguns dos nossos ambientes, como a Amazônia. A consequência é a necessidade de um soldado que combine rusticidade com sofisticação. Uma terceira circunstância é a escassez dos nossos recursos. Não podemos resolver os problemas da defesa simplesmente pelo acúmulo quantitativo de dinheiro e de efetivos. Por isso mesmo, precisamos primar pela inteligência e pela flexibilidade. E uma quarta circunstância é a imprevisibilidade das circunstâncias de combate, já que não temos um mundo. Daí vem o imperativo da elasticidade, a capacidade de aumentar rapidamente o tamanho da força quando for necessário fazê-lo. Agora consideremos cada uma das 3 forças. O Exército. O que é que o Brasil precisa de sua força terrestre? Que ela tenha grande versatilidade para poder lutar quando for necessário nas circunstâncias imprevisíveis de embate. Essas circunstâncias incluem a possibilidade de uma guerra assimétrica entre o Brasil e uma potência maior que atue, por exemplo, por meio
de alguns dos nossos vizinhos. Como é que o Exército cumprirá essa missão? Hoje o Exército tem dentro dele uma vanguarda. A vanguarda é exemplificada pelas forças de ação estratégica rápida, especialmente pela Brigada de Operações Especiais. O que devemos querer é um exército mais enxuto, porém mais capaz. Em vez de o exército abrigar dentro dele uma vanguarda, todo o exército deve se transformar numa vanguarda. Isto exige não apenas tecnologia, como equipamento de visão noturna, ou radar portátil, e capacidade de comunicação com monitoramento espacial, exige, sobretudo, uma força capacitada para a flexibilidade radical do teatro de operações. Uma força que possa se dividir no teatro para envolver ou surpreender o inimigo sem perder as suas características de coerência e hierarquia. Portanto, uma força regular, hierárquica, que pouco a pouco ganhe alguns dos atributos de uma força irregular. E o que é que o Brasil precisa de sua marinha de guerra? Em primeiro lugar, que possa negar acesso marítimo ao Brasil por um inimigo. Esse objetivo há de ser prioritário sobre os outros objetivos de controle de áreas marítimas e de projeção de poder. E segundo, que tenha a capacidade de adentrar o Brasil, operando não só nas costas brasileiras, mas nas grandes bacias fluviais do Amazonas e do Paraná-Paraguai, para operar junto com as outras duas forças nas circunstâncias imprevisíveis de um embate futuro. E como é que a Marinha de Guerra desempenhará essa dupla tarefa? Precisa continuar a construir uma força submarina, inclusive contando com o submarino de propulsão nuclear, que atue em combinação com o monitoramento a partir do espaço. E para poder atuar no litoral brasileiro e nas bacias fluviais, precisa contar também com embarcações de superfície, uma esquadra de superfície com navios multipropósito, incluindo embarcações com capacitação anfíbia que atuem junto com os fuzileiros navais. E esta Marinha de Guerra que queremos não deve estar concentrada apenas no Rio de Janeiro. Precisa ter pelo menos uma segunda base próxima à foz do Rio Amazonas. E o que é que o Brasil precisa de sua força aérea? Em primeiro lugar, que nas circunstâncias de um conflito futuro possa assegurar não a supremacia aérea, mas a superioridade aérea local, junto com a capacidade, quando necessário, de projetar poder por meio das chamadas operações aéreoestratégicas. Em segundo lugar,
que seja agente central na nossa capacidade de assegurar a vigilância aérea que se estende para o monitoramento espacial. E, em terceiro lugar, que seja ponta de lança, linha de frente no desenvolvimento do nosso vanguardismo tecnológico, não só na defesa, mas na própria produção civil. E como é que a Força Aérea poderá cumprir essa tripla tarefa? Primeiro, continuando no caminho de desenvolver um caça de quinta geração. A opção pelo Gripen foi correta, justamente porque o Gripen não é uma plataforma pronta, comprada da prateleira. É um projeto que desenvolvemos junto com a Suécia. Aprendemos fazendo. Em segundo lugar, desenvolvendo a nossa capacitação de produzir e operar veículos não tripulados. Não apenas como instrumentos acessórios do combate, mas no futuro como instrumentos centrais. Em terceiro lugar, trabalhando ombro a ombro com civis no desenvolvimento das nossas capacitações espaciais. E, em quarto lugar, desenvolvendo as instituições, como ITA, ou produtivas, como a Embraer, que asseguram a nossa presença na vanguarda tecnológica e produtiva. Essa é a Força Aérea que se mantém fiel aos seus líderes visionários, como o brigadeiro Casimiro Montenegro. Não basta capacitar cada uma das três forças separadamente. Elas precisam ter a capacidade de operar de fato em rede. Essa foi a ideia do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. É uma ideia que ainda não se efetivou na prática. Nós ainda temos um Estado-Maior no modelo americano, um Estado-Maior apenas de coordenação entre as forças, quase que como uma representação diplomática delas. Precisamos de um Estado-Maior conjunto no antigo modelo prussiano ou no modelo atual de Israel. Um Estado-Maior que não seja apenas coordenador, mas autor, arquiteto de uma estratégia coesa de combate. E a razão para isso, a razão militar profunda, tem a ver com a própria natureza da guerra. Não nos iludamos, não é possível usar a tecnologia para apenas lutar à distância. Em qualquer combate de grande envergadura e consequência, o combate tecnológico à distância, em algum momento, tem que ser complementado pelo embate em terra ou nos oceanos. E por isso mesmo que as três forças não podem continuar a atuar como se fossem apenas três forças separadas com três ideias diferentes. Agora passo para o segundo grande eixo da Estratégia Nacional de Defesa, a construção do complexo industrial da defesa. Ela há de ter uma parte pública e uma parte privada. A parte pública não deve operar no chão, produção relativamente primitiva. Deve operar no teto,
da vanguarda produtiva e tecnológica. Tradicionalmente, nós temos no setor público da nossa indústria da defesa pesquisa avançada, mas produção primitiva. Pesquisa sem vazão produtiva e produção sem base na pesquisa. Produção e pesquisa precisam estar ligadas lá em cima. E a parte privada do complexo industrial da defesa complementa a parte pública. Precisa de um regime especial que a exima das regras gerais de licitações públicas e a proteja da pressão do curto-prazismo econômico. Mas esse regime especial é em troca de um poder estratégico que o Estado exerce dentro da parte privada do complexo industrial da defesa, por instrumentos de direito privado, como o chamado Golden Share, que permite ao Estado vetar as decisões privadas, ou por instrumentos de direito público, como os licenciamentos regulatórios. Há três grandes focos do vanguardismo tecnológico e produtivo no complexo industrial da defesa: o nuclear, o espacial e o cibernético. Todos três são essenciais ao nosso caminho na defesa e ao nosso caminho na travessia para a economia do conhecimento. O Brasil voluntariamente renunciou ao armamento nuclear, por determinação constitucional e por tratado internacional. Mas a nossa renúncia ao armamento nuclear nunca deve ser a consequência de uma impotência científica e tecnológica. Ela deve ser sempre apenas o resultado de uma decisão coletiva e, portanto, capaz de ser revertida se as circunstâncias do mundo mudarem radicalmente. Por isso mesmo, não quisemos e não devemos querer aderir ao protocolo adicional ao Tratado de Não Proliferação, porque esse protocolo pode ser barrado para vetar o nosso acesso às tecnologias necessárias ao uso pacífico da tecnologia nuclear. As tecnologias que assegurarão que nós temos capacidade também de avançar se as circunstâncias mudarem no mundo. Portanto, a tecnologia de construção dos reatores nucleares e a completa nacionalização do processo de enriquecimento do urânio. O segundo grande foco é o espacial. Não podemos delegar, por exemplo, a base de Alcântara, alugá-la. Nós temos que entrar no conteúdo da atividade espacial. Os satélites, os veículos lançadores, os sistemas de guiamento e os sistemas de propulsão. E essa há de ser uma responsabilidade dual dos militares e dos civis. O terceiro foco é o foco cibernético, da computação, da informática. E ali há dois grandes temas. O primeiro é o tema que tem proximidade mais imediata. GPS e seus a 4 potências no mundo
Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia e a China. Hoje as Forças Armadas brasileiras são dependentes do GPS. Se os americanos interrompessem ou baixassem o nosso acesso, teríamos, por exemplo, de conduzir nossos navios de guerra por navegação atlântica. O Brasil precisa se organizar, se possível, junto com nossos vizinhos sul-americanos, para começar a construir uma alternativa. É uma longa trajetória, mas cada um dos passos dessa trajetória tem utilidade própria para o nosso desenvolvimento, tanto militar como civil. O outro grande tema, mais geral, que transcende a defesa e tem implicações para a disseminação da economia do conhecimento no Brasil, é o desenvolvimento da inteligência artificial, acoplada ao 5G. Nós não podemos fazer isso sozinhos, evidentemente. Precisamos de parceiros que trabalhem junto conosco no desenvolvimento de alternativas brasileiras. É a única maneira que levaremos para cima o complexo industrial da defesa e criaremos a base tecnológica necessária a uma economia do conhecimento aprofundada e disseminada no Brasil. O terceiro grande eixo da Estratégia Nacional de Defesa é a relação entre as Forças Armadas e a nação, que assegure uma representação de todo o país no efetivo e no oficialato. As Forças Armadas do Brasil nunca devem ser apenas uma parte da nação paga pelas outras. Nossas Forças Armadas devem ser sempre própria nação em armas. Isso mesmo, devemos permitir a completa profissionalização das Forças Armadas. Na verdade, sua transformação numa força mercenária. A Força Aérea e a Marinha de Guerra, sobretudo, precisam ter uma grande proporção de profissionais, dada a preponderância das atividades de alto conteúdo tecnológico. Mas em todas as forças, precisamos também manter o princípio do serviço militar obrigatório e assegurar que nas nossas academias, na formação do oficialato, todas as classes sociais sejam representadas. Nós não precisamos da participação de todos, ou nem mesmo da maioria dos jovens brasileiros no serviço militar obrigatório. Na prática, só servem os pobres. E aí corremos o risco de reproduzir, sob o regime do serviço militar obrigatório, a realidade do serviço puramente profissionalizado, de uma força de pobres a serviço dos embates eventuais dos ricos, das elites. A solução pode ser a seguinte, e é uma solução já adotada na Estratégia Nacional de Defesa de 2008. Todos os que forem dispensados do serviço militar obrigatório ficarão sujeitos, homens e mulheres, a um serviço social obrigatório, preferencialmente cumprido
numa outra região do Brasil, diferente da região do que o recruta vem. De acordo com a sua orientação profissional, ajudar a construir o Brasil. Para que o Brasil se encontre, nós somos uma das sociedades mais desiguais, não só no mundo contemporâneo, mas na história humana. E é nesse serviço nacional, seja militar ou civil, que o Brasil pode se encontrar acima das classes para construir a nação. O Brasil começou como um acampamento de aproveitadores, vítimas e sobreviventes. Mas depois virou uma nação. A transformação do Brasil de acampamento em nação é uma obra inacabada. O povo brasileiro pode abrir um caminho singular no mundo para não apenas resolver seus problemas, mas com isso também ajudar a trazer luz e alento à humanidade. É para isso que precisamos nos defender. Essa visão esperançosa deve nos animar a assumir, cada um de nós, de acordo com a sua circunstância, o seu momento de vida, a tarefa sacrossanta de resguardar o Brasil.